Bom, boa noite a todos e a todas. Nós estamos agora na nossa quinta aula de gestão e análise estratégica, tá? E a nossa bibliografia de referência hoje é um artigo de Andrade e outros, né? Ciclo de vida, competição e estratégias em pequenas e microempresas, da READ, da Revista Eletrônica de Administração, da Federal do Rio Grande do Sul. Um artigo de José Celso Contador, conceitos sobre o modelo de campos e armas da competição, que está na Revista de Ciências da Administração. O livro do Hit, do Adler e do Hoskinson, né, que são o livro da administração estratégica, no capítulo Rivalidade e Dinâmica Competitiva, capítulo 5. Então nós já estamos chegando agora na página 150 do livro. Lá no livro do Barney a gente já avançou bem mais do que isso, a gente já passou das cento e tantas páginas já. O capítulo do livro do Porter, chamado On Competition, aqui no Brasil a tradução é Competição, Estratégias Competitivas Essenciais, tá? Capítulo 1, Como as Forças Competitivas Moldam a Estratégia, e o artigo de Zaccarello, né, que é a nova ideologia da competição, da RAI, Revista de Administração de Empresas da FGV. Então nós temos aí 2 capítulos de livro e mais 3 artigos que a gente vai analisar hoje, que o tema é dinâmica competitiva. Então hoje a gente vai falar sobre a essência da competição, ok? Competição é um termo que ele vai trabalhar muitas dimensões dentro do campo organizacional. Quando a gente fala de competição, né, a gente está falando da dinâmica entre os concorrentes, aqueles que competem, né, por clientes, por recursos, por vários aspectos. Quem são esses concorrentes? Né? As empresas elas podem ser classificadas como concorrentes quando elas têm 3 similaridades. A primeira é que elas têm produtos semelhantes ou produtos que atendem à mesma necessidade, né? Ou seja, produtos que possuem a mesma natureza, as mesmas características, as mesmas qualidades, né? Ou qualidade similar, né? E se direcionam a uma mesma necessidade. Quando elas possuem uma segmentação bem delimitada de clientes semelhantes, né, ou grupos estratégicos de clientes semelhantes, em que os clientes eles podem ser categorizados em função de suas características, né, e similaridades. E quando elas atuam no mesmo mercado, né, quando elas atuam no mesmo mercado, isso aqui a gente pode falar de mercado geográfico, né, de territorialidade, né, quando tem um determinado espaço territorial em que aquela competição acontece, ou quando ela acontece num território virtual, né, no espaço virtual, e elas têm uma dinâmica de acessibilidade, né, de alcance, como a gente já demonstrou sobre segmentação de alcance, né, muito interessante do mesmo grupo de clientes. Então, quando elas compartilham esses 3 elementos, essas 3 similaridades, elas podem ser classificadas como concorrentes. Então, a dinâmica competitiva diz respeito a essa dinâmica entre esses agentes de concorrência. E a concorrência, ela acontece não apenas em relação aos clientes e à segmentação, ou a faixa de mercado onde você está atuando. A competição, ela pode acontecer sobre vários outros elementos que não apenas o cliente. A competição, ela acontece por trabalhadores qualificados, então empresas competem, né, para serem atrativas para os melhores trabalhadores. Elas competem também por tecnologia, né, por acesso à tecnologia, né? Elas competem por logística de suprimentos, ou seja, uma capacidade de desenvolver uma cadeia de supply chain adequada, e para isso ela vai demandar recursos, né, que vão ser escassos, por recursos imateriais, como o caso também de uma marca, como o caso de uma, de uma conquista do cliente, e também vão competir pela subjetividade das pessoas, na medida que elas produzem discursos, né? Aqui a gente pode ter um exemplo aqui bem forte e bem tangível quando uma empresa como a Chevrolet faz uma propaganda da S10 falando que quem movimenta o país é o agro. Então a gente tem esse discurso da Chevrolet falando que quem movimenta é o agro, então merece uma caminhonete como a S10. E do outro lado, a gente tem outras empresas defendendo a responsabilidade social, a questão, né, de desenvolvimento de um consumo ambiental adequado.
Então, quando a gente está falando aqui da subjetividade, é que as empresas elas produzem crenças. E quando elas produzem crenças, valores, né? Quando elas criam uma propaganda, um discurso forte, elas estão competindo pela subjetividade das pessoas. Então, quem controla essa subjetividade das pessoas, quem controla esse jeito de pensar, que é uma competição entre as empresas, controla a capacidade cognitiva dos clientes e é capaz, então, de trazer uma maior propensão ao consumo ou não. Então, as empresas também competem pela sua subjetividade, pelas suas crenças e pelos seus valores. Rivalidade competitiva é exatamente esses conjuntos de ações e reações que vão acontecer num determinado mercado, quando as empresas se movimentam no sentido de obter vantagens competitivas, e ao obter essas vantagens competitivas, elas conseguem assegurar os seus resultados em relação às demais empresas concorrentes que habitam aquele mercado. Com isso, então, elas buscam obter e resguardar seus diferenciais, suas vantagens competitivas, e assim garantem uma status de maior competitividade dentro daquele mercado. Então, rivalidade é exatamente esse jogo de movimentos entre ação e reação dos atores que compõem um determinado mercado, tendo uma determinada oferta que concorre entre si. Então, é a dinâmica de ataques e defesas. Ataques em relação ao cliente, ataques em relação ao concorrente? Não. Não, é um ataque, né, e uma defesa no sentido de atacar para obter vantagem competitiva e defesa no sentido de defender as vantagens competitivas já existentes. Então, a essência, a medida da nossa capacidade de competição aqui, ela está direcionada às vantagens competitivas, e isso é muito importante. Por quê? Porque aqui a empresa ela não concorre pensando no cliente. Ela concorre pensando em obter vantagens competitivas. Quando a gente fala de dinâmica competitiva, a gente está falando, então, do core, a essência, né, da dinâmica competitiva está na aquisição das vantagens competitivas. O conceito de vantagem competitiva, então, ele tem que estar na nossa cabeça muito bem delimitado. E a gente já falou sobre vantagem competitiva anteriormente. Aqui agora a gente está falando de aquisição e defesa de vantagem competitiva. Tá? E o comportamento competitivo, dentro das nossas definições iniciais, é exatamente esse padrão, esse conjunto de ações e reações que uma empresa vai tomando com o tempo e que vai identificando o perfil de comportamento ou a linearidade do comportamento dessa organização, dessa empresa, dessa firma, dentro daquele mercado onde ela atua. Então, o perfil de comportamento dela define a identidade de quem ela é nessa dinâmica competitiva dentro de um determinado mercado. Quando a gente está falando, então, de competição, a gente tem que entender a competição como uma macroestrutura, né? Uma macroestrutura de ações e reações que buscam vantagens competitivas. Então, não é só uma questão de preço, não é só uma questão de qualidade, é a questão de obter os melhores trabalhadores, obter a melhor tecnologia, obter a melhor produtividade, obter a melhor inovação. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento de competitividade, dentro de uma dinâmica competitiva, é a empresa lutando com a outra para ser a melhor, para ser a que obteve mais vantagens competitivas, ok? Os autores Hitch, Agnew e Hoskinson, eles têm um modelo geral do que é a dinâmica competitiva, né? E aí eles trazem aqui para a gente. Vamos dar uma analisada? Primeiro a gente tem essa noção dos concorrentes, que vão se envolver dentro dessa dinâmica, dessa rivalidade competitiva. Essa rivalidade competitiva, ela vai acontecer em função de um determinado propósito. Que propósito é esse? Obter essa posição vantajosa, obter os melhores recursos, a melhor posição, né? Desenvolver as melhores capacidades e, com isso, conseguir resultados acima da média. E como eles vão fazer isso? Exatamente através desse comportamento competitivo, que é ter ações de obtenção de vantagem competitiva, por um lado, e, por outro, respostas competitivas, tanto de obter novas ações, quanto de preservar as suas vantagens competitivas. E, com isso, dentro da rivalidade competitiva, né, e do comportamento competitivo, isso vai levar a uma dinâmica de ações e respostas que buscam esse resultado, essa posição vantajosa.
Então está muito fácil para a gente entender aqui por que a empresa faz isso. Porque o resultado da empresa é o equacionamento das vantagens competitivas que elas obtêm. Vantagens competitivas essas que são decorrentes de processos comparativos entre uma empresa e outra. Então lembra do que eu falei da primeira aula. Na primeira aula eu falei assim, uma empresa ela tem que buscar ser competitiva. O lucro vai ser decorrente da competitividade dela. Então ela não tem que buscar a lucratividade propriamente dito. Ela tem que buscar a competitividade, uma posição vantajosa no mercado de recursos, né? Uma posição vantajosa em relação a capacidades, recursos materiais, recursos imateriais, para construir um bom posicionamento dentro daquele mercado e obter um resultado favorável ou um resultado acima da média. A literatura sobre dinâmica competitiva, então, ela tem crescido muito por quê? Porque de uns 25 anos para cá, a gente pode dizer isso, na realidade de uns 35, de uns 40 anos para cá, então não é uma coisa nova que a gente está conversando, tá? De uns 40 anos para cá, é que a competição ela tem sido vista como a medida de sucesso de uma empresa. Então, se uma empresa está no mercado muito competitivo, ela corre o risco da falência. Ela corre o risco de ter um resultado negativo. Agora, se a empresa está no mercado, né, que é a estratégia do Oceano Azul, né, que não tem ninguém, que é só ela que atende aquela necessidade, então ela está no céu. Por quê? Porque ela é a única capaz de desenvolver uma oferta capaz de atender aquele mercado e, por isso, ela não precisa se movimentar no sentido de obter mais vantagens competitivas, só tem ela. Tá? Então, competição ela tem crescido como um parâmetro de sucesso da empresa. O parâmetro de sucesso principal, na realidade. E competir, né, tem sido cada vez mais compreendido como uma capacidade da organização de conceber estratégias, de formular estratégias e conseguir implementar essas estratégias e obter resultados. Então, quando a gente fala de vantagens competitivas, a gente tem que lembrar do conceito de vantagem competitiva, que é uma estratégia aplicada, difícil de imitar, que gera valor. Lembra dos filtros do Vriels? Então, todos esses filtros são aplicáveis à vantagem competitiva. Tem que gerar resultado para a organização, tem que ser sustentável para a organização. Então, tem que conceber estratégias e conseguir aplicá-la dentro daquele mercado. E a base da discussão hoje sobre competitividade, ela está em 3 pilares, que nós vamos explorar aqui. Tá? A primeira, a mais famosa, na realidade, uma das principais bases de estudo de competitividade, pauta-se nos estudos de Porter, de Michael Porter, né? Que é a ideia do posicionamento da empresa em relação às 5 forças. O Porter ele tem uma visão muito ambientalista, que a gente vai falar ainda hoje, especificamente sobre o Porter na aula de hoje. Ele tem uma visão muito ambientalista de que o mercado ele é uma força muito potente em relação à empresa. A empresa ela precisa se adaptar a esse mercado, encontrando um posicionamento em que ela consegue sobreviver. Então imagina que, na realidade, o que define a sua capacidade de ser competitivo não é só a sua agência, não é só a sua capacidade de fazer, mas também a capacidade de você achar uma posição privilegiada. Ou seja, você tem que achar o seu espaço no mercado para você ser competitivo. Pensando no que você tem a oferecer e pensando na estrutura do mercado, imaginando essa selva bem perigosa, você precisa achar aquele lugar onde as suas competências, as suas capacidades, elas funcionam para que você consiga atender as necessidades que você busca atender. E com isso, você não ter concorrentes e você não ter agressividade de outras forças te impulsionando para que você consiga sobreviver. Então faz muito sentido, na realidade, a visão de Porter. Por quê? Porque basicamente é você achar aquele espaço em que você não tem competidores e assim você consegue resultado. Porque se for um ambiente muito hostil, você não vai conseguir encontrar resultados adequados. Então, como o mercado é muito hostil, você tem que equacionar, né, qual posição que seria interessante para você. A segunda visão é a visão baseada em recursos, que é a disputa por esses recursos estratégicos. Então, quando a gente está falando de vantagens competitivas, a gente está pensando em quais recursos estratégicos a organização precisa ter, né, ou quais vantagens competitivas ela precisa constituir para que ela obtenha resultado. E, por fim, a terceira, é a dinâmica de inovação, que é exatamente esses movimentos de mercado, de ação e resposta, no sentido de trazer novidades,
de trazer novos produtos, melhoria de processo, qualidade, melhoria contínua, como processo de inovação que torna a empresa uma pioneira, ou seja, a primeira dentro daquele mercado a fazer algo produtivo e trazer uma referência para o cliente, né, trazendo assim um resultado um pouco mais inédito assim, para o cliente, trazer um desempenho superior não visto e assim conseguir ser o primeiro, montar a referência e obter vantagem em função de ser o primeiro, né? Que a gente vai chamar de first mover. Ok? Então essa concorrência, esse termo de concorrer, buscar conquistar mais o cliente, tudo isso dentro da dinâmica estratégica de 40 anos para cá, isso tem decaído e no lugar disso surge a ideia de aquisição de vantagem competitiva. Então a gente não fala hoje sobre concorrência. Concorrência hoje é uma coisa muito vista em marketing. Concorrência é entender o concorrente, conhecer o concorrente, é uma coisa muito vista em marketing. Mas concorrência hoje foi um termo que ele está hoje incluído dentro do conceito de vantagem competitiva. Ele é um elemento, a concorrência é um elemento da análise da vantagem competitiva. A vantagem competitiva se tornou algo muito maior do que a concorrência. A noção de vantagem competitiva. E isso muda o nosso campo de olhar, porque em vez de a gente ficar pensando em quem nós somos, a gente tem que sempre pensar quem nós somos em relação ao concorrente. Quais são as nossas vantagens em relação ao concorrente? Aqui, então, a gente não está interessado em entender o concorrente e entregar uma proposta de valor mais. Só. Não é só isso. É você pensar quais são as vantagens estruturais, as vantagens estratégicas, as vantagens de competição que eu possuo em relação ao meu concorrente. E pensar que uma vantagem, se você possui a vantagem, se eu possuo a vantagem em relação a qualquer um de vocês, significa que eu estou na vantagem e vocês estão na desvantagem. Então, se eu possuo a vantagem, os meus concorrentes possuem todas as desvantagens. Então, a vantagem é uma coisa que você possui, o seu concorrente não. Então, olha que é a dimensão do entendimento. Ou no mercado, você está sempre em duas posições. Se você não é aquele que detém a vantagem, você é aquele que está na desvantagem. Se você não possui uma vantagem de marca, é porque o seu concorrente possui a vantagem. Então, você está na desvantagem. A dinâmica competitiva é compreender que algumas coisas você está na desvantagem, outras você está na vantagem. E você precisa elevar a quantidade de vantagens. O que você precisa fazer para superar as vantagens do seu concorrente, trazendo as vantagens para o seu lado. Né? Pensar, então, a vantagem ou a desvantagem competitiva tornou-se maior do que pensar a lucratividade, o retorno, o ROI, né? A margem líquida, pensar os indicadores financeiros de uma organização. Mais do que pensar a lucratividade, o retorno para os acionistas, é pensar a competitividade, a sustentabilidade da empresa e a capacidade de gerar resultado. Então, a análise da competitividade voltou-se para a quantificação dessas vantagens competitivas. Quais são as minhas vantagens competitivas e o quanto essas vantagens competitivas agregam de valor e o que eu preciso fazer para mantê-las, para adquiri-las, para obter resultado positivo para a minha empresa. Isso é muito interessante para a gente compreender. Significa que a empresa o tempo todo está pensando o que ela tem de ruim e o que ela tem de bom. O que está gerando vantagem, o que faz ela ser superior ao concorrente. E pensar o que o concorrente tem que faz ele ser superior. E pensar o que eu preciso adquirir, o que eu preciso tomar, o que eu preciso defender dentro da minha empresa para que eu consiga ter um resultado interessante, um resultado acima da média, um resultado sustentável que garanta que eu consiga um posicionamento favorável dentro daquele mercado. Ok? Então, algumas questões relacionadas à vantagem competitiva precisam ser revisadas e retrazidas agora para esse momento da nossa análise. A primeira delas é o seguinte: vantagem competitiva ela só existe se ela é reconhecida pelo cliente e pelo consumidor. Então, se eu tenho uma vantagem competitiva, eu tenho pessoas extremamente bem qualificadas. Só é uma vantagem competitiva se isso gera um resultado que o meu cliente percebe. Não adianta eu ter as melhores cabeças trabalhando para mim se isso não se traduz num produto superior.
se o cliente não me reconhece por meio da compra do meu produto em vez da compra do meu concorrente. O cliente precisa olhar para o meu produto e falar, eu quero é esse, não do concorrente, porque ele vai comparar. Então você tem que pensar, essa vantagem, ela só acontece de fato se ela garante que o cliente compre em você. Então ela tem que se manifestar na compra. Você tem que conquistar clientes e consumidores para você saber que você possui uma vantagem competitiva. Então você tem o início de toda e qualquer identificação de uma vantagem competitiva é o quê? É você pensar uma pesquisa de mercado. Aí entra o marketing. Quando o cliente vê minha marca, ele associa com o quê? Com confiabilidade, com preço baixo, com qualidade, com bom custo-benefício, com uma oferta acessível, né? Com uma capacidade de encontrar o meu produto, capacidade logística. O que torna o meu produto tão interessante para o cliente? Ele vai te dizer isso. E as vantagens competitivas são todas aquelas que garantem exatamente a qualidade que o cliente vai falar. Olha que interessante. Então, por exemplo, eu compro o meu sanduíche lá no McDonald's. Por que eu quero comprar o McDonald's? Eu posso dizer que é porque eu sei que produto é esse. Eu posso dizer que é porque eu sei a acessibilidade desse produto. Eu sei que eu encontro ele em vários lugares, então é uma marca confiável. Eu sei que eu não vou passar mal porque o produto passa por um controle de qualidade. Eu sei que a comida vai ser muito rápida, eu sei o padrão de qualidade que eu posso esperar. Eu sei a qualidade da batata. Então tem uma série de elementos aí. Rapidez, confiabilidade, estrutura da marca. Tem uma série de fatores que vai me fazer comprar. O que garante a confiabilidade da marca? Um bom marketing, tradição. Então, um bom marketing é uma vantagem competitiva do McDonald's. Rapidez, o que garante? É processo. Confiabilidade, o que garante? É processo. Então, a minha vantagem competitiva está no meu processamento. Então, eu tenho que entender o meu processamento como vantagem competitiva. Quais os recursos dentro do meu processamento garantem minha vantagem competitiva? Tá vendo que a dinâmica aí começa a acontecer? Quando a gente fala, então, de vantagem competitiva, a gente precisa ter um entendimento do porquê o cliente está comprando na gente, preferindo nosso produto em relação ao do concorrente, e entender que a gente precisa, sim, resguardar todos os recursos que garantem que a gente perpetue essa vantagem competitiva e não se deixe ser roubado em relação ao concorrente, porque o concorrente também pode copiar. Processo rápido, produto confiável, ele pode tentar copiar. Mas se a gente está sempre melhorando, desenvolvendo, para que o cliente tenha uma percepção de que a gente faz melhor, a gente está resguardando a nossa vantagem competitiva. Porque o concorrente vai tentar tomar essa vantagem. Ok? Então, o segundo elemento é que, sempre, se você não tem a vantagem, todos os demais estão na desvantagem. Se você não tem a vantagem, é porque alguém tem. E você está no grupo que está perdendo. E talvez está perdendo a vantagem determinante da compra do seu cliente. Uma vantagem competitiva, ela só tem valor enquanto ela durar. Então, se em algum momento o cliente percebe que o produto tem confiabilidade, o processo é rápido, mas mesmo assim ele prefere comprar no concorrente, é porque essa vantagem competitiva ela não durou ou ela não gerou o valor que a gente esperava. Então, a vantagem competitiva ela só tem valor enquanto ela dura, enquanto ela faz com que o cliente permaneça fiel, permaneça leal àquele produto. O valor de uma vantagem competitiva não é proporcional ao tamanho do investimento, ao tamanho da alteração, ao tamanho das ações. Eventualmente, você tem um projeto gigantesco de reposicionamento de marketing na marca e vai demandar milhões de reais refazer campanhas, novos vídeos, nova logo, né? Pensar em toda uma reestruturação da imagem, da embalagem, tudo. Sendo que, eventualmente, uma pequena mudança em uma qualidade específica, cremosidade de um produto, talvez, uma pequena mudança, faria com que o cliente comprasse seu produto. Então, quando a gente está falando do tamanho do investimento, não necessariamente a gente está falando do valor da vantagem competitiva. Às vezes, uma pequena alteração naquele produto consegue estruturar uma melhoria em cadeia nas vendas do seu produto. Você tem que pensar o quanto que essa vantagem competitiva tem o potencial de gerar valor.
E pensar o quanto, sim, que precisa de investimento, pensar sempre o trade-off da obtenção da vantagem competitiva. Uma vantagem competitiva, né, para ela de fato gerar resultado, ela depende da decisão sobre sua utilização também, que é a questão da organização lá no Vrios. Muitas empresas possuem grandes capacidades, grandes recursos, mas não conseguem extrair toda a potencialidade desse recurso. De que adianta você contratar os melhores empregados com a melhor qualificação se na hora de decidir você não os ouve? Se na hora de decidir você segue a sua cabeça de estrategista e não ouve a opinião dos especialistas que você contratou porque você discorda, porque a empresa é sua, você faz do jeito que você quiser. Então você não está tirando todo o potencial dos seus trabalhadores. Então você ter essa vantagem competitiva não diz muito. Você tem que decidir utilizar essa vantagem de fato. Então depende se isso vai gerar valor ou não, depende como você vai lidar com a aquisição dessa vantagem competitiva. E o valor da soma das vantagens é sempre maior do que a soma de cada unidade. Então, a gente pode dizer que o todo é maior do que a soma das partes em relação à vantagem competitiva. Porque uma vantagem competitiva, ela dialoga, ela potencializa a outra. Ela não apenas acresce, mas ela potencializa outras vantagens competitivas. Quantificar o quanto a sua competitividade é maior ou menor em função da interação entre as vantagens competitivas é um trabalho árduo, difícil, complexo, e por isso que a gente tem que tentar entender o mix de vantagens competitivas e como essa estratégia dentro do seu modelo de negócio, dentro da sua estratégia central, gera valor diferenciado para o seu cliente. Então, normalmente a gente faz de uma forma heurística, entender o cliente como é um valor que o cliente quer, tentar entender como a cabeça do cliente funciona, o que ele gostaria de ter, e assim a gente arquiteta essa estrutura das vantagens competitivas para responder esses desejos e estímulos do cliente. Uma vantagem competitiva, ela não, por si só, ela não garante um aumento de pedidos, um aumento de compras, um aumento de market share. Tá? Um bom mix de vantagens competitivas pode conseguir um bom resultado. E nem sempre o que você acha que é uma vantagem competitiva, de fato é. Ok? Então, pensar a vantagem competitiva é você pisar em ovos. Por quê? Porque você precisa ter validade do que o cliente está pedindo, do que ele quer, das especificações. Obter vantagem competitiva por si só já não garante, mas é um passo fundamental para o aumento da competitividade, para fazer com que o cliente pense, esse produto pode ter uma oferta melhor. Pode ser a melhor oferta que eu vou encontrar. Pode ser o melhor custo-benefício. Pode ser o produto mais interessante, o que atende a minha necessidade. Então, pensar as vantagens competitivas, orientando-as para o desejo do cliente, para a necessidade do cliente, é a melhor forma da gente tentar obter o resultado positivo. Mas mesmo assim ainda não é garantido. E existem casos em que vantagens competitivas elas podem ser incompatíveis entre si. Significa que você ter a vantagem competitiva A significa que vai ser custoso para você ter a vantagem competitiva B, porque você investiu em A. Então, eventualmente, obter vantagens competitivas também significa escolher entre o que você opta ter e o que você opta não ter. Então, é sempre uma questão do que eu preciso constituir em termos de vantagens para garantir o sucesso do meu modelo de negócio. E mesmo assim, sem garantias. E pensando que arquitetadas e articuladas entre si, as vantagens competitivas podem gerar valores imensuráveis para a empresa. Pode gerar valores simbólicos, pode gerar valores de imagem, pode gerar valores que a empresa hoje não tem consciência que ela seria capaz de alcançar. Ok? Então, a competitividade da empresa também, né, deriva da capacidade dela de obter vantagens competitivas. A gente já viu isso, então. Só que esse processo de aquisição de vantagens competitivas é um processo que demora tempo, que demora maturidade das empresas. Via de regra, é comum que empresas nascentes, como elas são de trabalhadores, é importante a gente diferenciar aqui. O empreendedor, o investidor, no sentido tradicional, romântico do empreendedorismo, é aquela pessoa que pensa o modelo de negócio, investe, arquiteta, planeja, faz o plano de negócio, estrutura, faz o canvas, modela, pivota, tenta, estrutura, roda o mercado e vai. Então, isso numa teoria do empreendedorismo, isso é maravilhoso para ouvir.
Na prática, o nosso empreendedor brasileiro, o nosso empreendedor tupiniquim, é aquela pessoa que pensa, preciso ganhar dinheiro para sobreviver. Aí vai lá e inventa de vender máscara num quiosque ambulante, então ele pega a Kombi da casa dele, transforma numa loja de máscara, começa a confecção das máscaras na casa dele, máscaras estampadas agora na pandemia, e sai vendendo na rua com megafone. Moradores, venham, tem máscara aqui de vários tamanhos. Essa pessoa, ela não pesquisa inovação. Ela não tem dinheiro para investir em inovação. Ela não tem recurso, ela não tem consciência. Ela precisa vender para sobreviver. Então, se ela precisa acordar todos os dias, e começar a trabalhar, se ela não tem a opção de só ficar em casa, ela não é capitalista, ela é trabalhadora. E se ela é trabalhadora, ela tem que se entender como classe trabalhadora. Então, o trabalhador brasileiro, via de regra, quando ele começa uma pequena empresa, ele não tem na mente dele bem claro como ele vai inovar, como ele vai ter o diferencial competitivo. Não, ele está tentando ganhar dinheiro. Então, é comum que essas empresas nascentes elas não tenham consciência da competição. Na realidade, elas já entram no mercado pensando em vender. Ah, eu tenho meu produto aqui. Mas ele não pensa de maneira estruturada. O meu concorrente possui essa vantagem competitiva. Então, os primeiros momentos de fluxo de caixa positivo, aí que começa a estruturar a empresa. Quando ele começa a perceber que no final do mês sobrou aí uns R$ 2.000, uns R$ 3.000. Ótimo. Sobrou 3.000. Então, vamos começar a estruturar alguma coisa aqui para ver se a gente consegue ganhar mais. E às vezes, quando ele começa a ter muita demanda, ele não tem capacidade de demanda. Então, chega no final do dia, ele, por exemplo, se ele tem uma lancheria, a gente já fez consultoria de um caso assim na Unimontes. Chegou 10h30 da noite, a pessoa abriu 7 horas a lancheria, 10h30 acabou a carne. Então teve que fechar 11 horas. Era esperado que a lancheria fosse até 3 horas da manhã. E aí a pessoa teve que fechar 10 horas, 10h30. Por quê? Porque acabou a carne. Então, assim, a falta de planejamento, a falta dos métodos, de estrutura, demora para a empresa adquirir, né, essa capacidade de competição. Então, nos primeiros momentos de fluxo de caixa positivo, é aí que começa a estruturação. Via de regra, para essas empresas pequenas, então, a gente não está falando de uma dinâmica de compreender vantagens competitivas. Normalmente a gente está falando de golpes de sorte, de chute. Então, o conhecimento básico que a gente tem hoje sobre pequenas empresas é que elas tentam extrair algumas vantagens de oportunidade, de momento. Então, a gente está falando de trabalhadores que estão aproveitando a oportunidade, ou trabalhadores oportunistas. Novas empresas surgem com trabalhadores oportunistas que identificam ali uma oportunidade e avançam. Como isso? Uma demanda que, obviamente, não tem ninguém atendendo, a pessoa enxerga, vai lá e pega. Ah, máscaras. Ótimo. Vou vender na rua ali, ó, perto. Vou chegar perto do meu cliente. Economia. E normalmente, como começa muito na informalidade, tem uma economia de baixos gastos, né, baixos custos, porque normalmente são empresas pequenas, que têm poucos métodos, pouco maquinário. Quando a gente está falando, então, de pequenas empresas, a gente tem empresas que ganham muito por ser muito econômicas, que começam com muito pouco, baixos gastos. Além disso, às vezes encontram oportunidade de uma localização que tem poucas empresas, vou atender aqui. Bairro novo, vou abrir uma padaria aqui. Vou abrir um restaurante aqui, vou abrir uma venda de marmitex aqui. Vou fazer um mototáxi aqui. Mercados aplicativos de entrega, tem pouco motoqueiro, vou entrar aqui. Baixa presença de competidores no local. Às vezes a pessoa percebe que tem pouca gente competindo. Dificuldade de atender novas demandas. Por exemplo, as empresas que já existem não estão conseguindo atender, então a pessoa vê isso uma oportunidade. Ganham dinheiro por estar na informalidade tributária também. E conseguem ter custos baixos, via de regra, porque começam com baixos investimentos e uma estrutura mais precária. Quando a gente está falando, então, de estratégias competitivas das pequenas empresas, a gente acha, via de regra, esse padrão. Um padrão de sorte, um padrão de oportunidade. Então, não tem uma sistemática de competição bem definida, com estudos e análise de concorrência bem definido. O empreendedor ele não nasce com essa visão.
Então é muito comum a gente perceber que é tudo muito amador quando a gente está falando de pequenas empresas, mas a competição acontece em função desses vetores. Então é mais comum a gente analisar mercados de pequenas empresas em função desses vetores, e não em função da análise das vantagens competitivas conscientemente adquiridas. E isso é que é interessante, porque a partir de um determinado nível de mercado, quando a empresa já tem uma certa estrutura, né, quando ela já está numa certa maturidade no ciclo de vida dela, esse processo ele começa a ser um pouco mais consciente, de análise do concorrente, de pesquisa de mercado, periódica, de entender o valor da marca, de acompanhar a evolução dos resultados financeiros dos indicadores na análise horizontal, ou seja, do ano de 2017 para 2018, 2018 para 2019. Estamos vendendo mais, estamos vendendo menos, estamos tendo mais liquidez, como é que está o mercado consumidor? Eventualmente, para o meu cliente é muito importante comprar a prazo. Qual é uma vantagem competitiva que eu tenho, então? Crediário. Então, o que eu preciso ter como vantagem competitiva? Capacidade de capital. Vocês entendem? Então, aqui, quem dita a dinâmica das vantagens competitivas é o meu cliente. Ok? Então, então nós vamos explorar 3 visões aqui, tá? Nós vamos estudar 2 modelos, o de Heath, Harley e Hoskinson, o modelo de Celso Contador, e nós vamos estudar a perspectiva ambientalista de Porter agora, que nós vamos entrar agora nos 3 modelos mais tradicionais que a gente tem da literatura de referência hoje aqui, ok? No modelo de Heath, Harley e Hoskinson, a gente tem aqui 4 etapas seguidas do feedback da dinâmica competitiva, da dinâmica de rivalidade competitiva. Nós vamos analisar cada uma das 4 aqui, tá? Primeira etapa é a análise da concorrência de fato. E eu diria para vocês que a primeira etapa, na realidade, não é a análise da concorrência. E aí eu, Felipe, discordando desse modelo. Se alguém quiser escrever esse artigo discordando do modelo, está aí o convite. Não começa na análise da concorrência, começa na análise do mercado consumidor. Começa na análise do cliente. Começa na análise da percepção do que o cliente quer, do que ele valoriza na hora da compra. Então, o que ele tem de bom, o que ele busca, o que foi o determinante na hora dele decidir comprar. A gente pode estudar o processo decisório do cliente, pode estudar as necessidades do cliente. Para mim, a primeira etapa seria focada no cliente. Mas dos autores, começa pela concorrência. Então, significa que a gente vai analisar a quantidade de mercados em comum, ou seja, para a empresa A, Samsung, empresa B, Apple, em quais mercados elas competem? Compete na linha branca, que a Samsung atua, por exemplo. A Apple faz refrigerador, a Apple faz ar-condicionado, a Apple faz fogão, micro-ondas. Quais os mercados que elas competem? Compete em tablet, compete em smartphone, compete em quais mercados? Então, quantos mercados em comum? E quais são as similaridades desses recursos? Então, entender dentro de um modelo de competição naqueles mercados, quais recursos são similares, quais são superiores, quais são diferenciados. Então, é mapear os mercados em comum, os pontos de toque em comum com os concorrentes, e quais o nível de recursos que há similaridade. Então, por que isso é importante? Porque quanto maior for o contato desses mercados e maior a similaridade desses recursos, maior é o acirramento da competição. E eles trazem um exemplo muito interessante aqui para a gente, que é, nessa análise de concorrência, a gente tem aqui, no eixo vertical, à esquerda dessa matriz do quadro, a quantidade de mercados em comum. Então, os quadrantes de cima são muitos mercados em comum. E os quadrantes de baixo são poucos mercados em comum. Já no eixo horizontal, o de baixo, similaridade de recursos, a gente tem, então, uma similaridade de recursos alta e uma similaridade de recursos baixa. Para recursos similares, eles colocaram a mesma base aí, de quadrados e triângulos. Ok? No primeiro caso, superior esquerdo aí da sua tela, a gente tem uma baixa similaridade de recursos
e uma alta quantidade de mercados em comum. Então, por mais que eles estão em muitos mercados diferentes, eles têm estratégias e recursos distintos, o que faz com que o acirramento da concorrência seja menor. Por quê? Porque são propostas e recursos diferentes. Existe concorrência, mas o acirramento da concorrência é menor. Por quê? Porque o cliente consegue fazer uma diferenciação da proposta de valor da empresa A para a proposta de valor da empresa B, porque os pontos de contato são menores. Já no segundo caso, superior direito aí, a gente está falando de uma alta similaridade de recursos, aqui é no quadrante 1, a gente começou pelo 2, mas no quadrante 1, superior direito aí da sua tela, a gente está falando de uma similaridade de recursos alta, ou seja, tem propostas de valor parecidas, e muitos mercados em comum. Então, acirramento da concorrência, os pontos de contato são muito grandes. E isso faz com que uma empresa seja muito inimiga da outra em termos de competição. O ideal aqui, então, quando a gente faz análise dos concorrentes, é saber se a gente tem grandes empresas, aliás, empresas que são grandes concorrentes. Saber se tem muitas ameaças, ou se são ameaças pulverizadas por várias empresas, ou se existem empresas que possuem um nível de acirramento muito grande. Agora vamos para o quadrante 3, inferior esquerdo da sua tela aí. Uma quantidade de mercados em comum baixa e recursos, similaridade de recursos baixos também, faz com que a empresa tenha pouquíssimos contatos, pontos de contato em relação à concorrência. Então, são empresas que não oferecem tanta ameaça para a empresa em termos de concorrência. Já no quadrante 4, oferece alguma ameaça. O ponto mais indesejável é o quadrante 1, superior direito, exatamente pelo impacto da ameaça que essa empresa tem em termos de concorrência. Então, é pensar quem são os principais concorrentes dentro do mercado, quando a gente fala de análise da concorrência. Em seguida, no modelo, a gente tem os direcionadores de comportamento, que é a gente entender de que forma que é modulada a mentalidade da concorrência. Primeiro, a gente analisou quem são os nossos principais concorrentes, quem tem aqueles pontos de maior contato, similaridade de recursos, impacto na quantidade de mercados atuando simultaneamente. Agora, a gente precisa entender como pensam esses concorrentes e como nós pensamos enquanto empresa. E por que isso? Para a gente entender se nós estamos no mercado mais agressivo, se nós estamos no mercado mais passivo, se a gente está no mercado mais perigoso. E isso aí são os direcionadores do comportamento competitivo. Então, o próximo elemento nosso é o comportamento competitivo das empresas concorrentes e o nosso. Então, qual é o nível de consciência que existe dentro desse mercado? Nível de consciência dentro desse mercado significa que os meus concorrentes me conhecem enquanto concorrente, eu conheço os meus concorrentes. Existe entre nós um senso de self-awareness, ou seja, nós sabemos da existência um do outro, nós monitoramos uns aos outros. Então você tem que entender se o seu ambiente tem disso, se o ambiente tem essa dinâmica de busca de informações sobre a concorrência. O segundo elemento do comportamento competitivo é a questão da motivação. Qual é o incentivo que a empresa recebe para agir ou para reagir? É uma empresa que está sofrendo muito ataque da concorrência e quer reagir? É um cenário de muita provocação? É um cenário de muito lucro? E por isso as empresas são motivadas em função da quantidade de recursos disponíveis? O que motiva as empresas a tentar obter mais vantagem competitiva? Uma margem muito interessante? Um mercado muito inexplorado? Uma rixa familiar pode entrar também nessa questão. Uma rixa familiar de uma empresa A competir com a empresa B porque são dois parentes e um compete com o outro. E o terceiro elemento é a capacidade, sim, de conceber estratégias competitivas e implementá-las. Aqui a gente está falando do terceiro elemento, que é a capacidade e a habilidade, que é o potencial de articular esses recursos para implementar, porque às vezes a gente tem um ambiente muito competitivo de pessoas que conhecem umas às outras, que estão motivadas, mas que não sabem, que não contratam consultorias, que não conseguem articular recursos, que não conseguem implementar melhorias, que não conseguem ter adesão da organização para fazer a mudança. Então, esses três elementos constituem a base do comportamento competitivo dentro de um determinado mercado. Então, a gente foi para a análise de concorrência, em seguida a gente analisou o comportamento competitivo desses agentes. E aí a gente vai analisar a consciência, motivação e capacidade. Na consciência, o nível de conhecimento dos concorrentes, a motivação, os elementos que constituem, né, esse motor da ação, e o terceiro é a capacidade de agir de fato.
Tá? Em seguida, a gente vai analisar a rivalidade entre as empresas a partir da questão da probabilidade de ataque e da probabilidade de resposta. Ok? Então aqui, perdão. Socorro. Como eu não sei editar, isso vai parar no vídeo. Então eu peço desculpa aí. Tá? Então o próximo elemento é a probabilidade e a rivalidade, a dinâmica de ação e resposta. Ok? E aqui é uma questão de quem chega primeiro, quem chega depois e quem chega tarde. Tá? Aqui é uma dinâmica de quem são os primeiros a fazer, quem são os primeiros a responder e quem são aqueles que só chegam depois. Tá bom? Então aqui a gente está falando de ações e respostas competitivas. O que é uma ação competitiva? É aquela medida tomada para você criar e defender vantagens competitivas. Então é uma coisa que a gente fala de maneira proativa. Você faz antes de qualquer ação do seu concorrente. Você faz para obter ou defender proativamente a sua vantagem competitiva. A resposta é uma estratégia emergente ou deliberada, mas que constitua uma resposta, que não seja proativo, que seja responsivo em relação às ações que estão sendo tomadas pelo concorrente. Qual é a diferença entre uma ação e uma resposta? A ação ela vem primeiro e constitui o que a gente chama de first mover. O que é o first mover? É o primeiro a se movimentar. É o que implementa a inovação. É o que realiza a ação inicial. E qual é a vantagem de realizar a ação inicial? É ser o primeiro, é criar um centro de referência para o seu cliente. Quando você é o primeiro, você acaba desenvolvendo a capacidade de dizer para o seu cliente qual que é a referência. Porque a partir de agora, a partir do momento que ele teve contato com o seu produto, todos os outros produtos que ele vai consumir, ele vai comparar tendo o seu em mente como referência. Então você é capaz de criar a régua da referência. Então se você coloca a referência do cliente lá em cima, você obtém uma vantagem competitiva fundamental, que é um concorrente que queira entrar e competir com você, ele vai ter que, no mínimo, atender as expectativas do seu cliente em relação ao seu produto. Isso cria barreiras. Isso cria barreiras competitivas. O first mover, então, ele tem a capacidade de, ao inovar, criar barreiras competitivas e obter vantagem em função de ter um posicionamento privilegiado em relação à experiência do cliente. Já a resposta competitiva é uma medida para resistir, para lutar contra o impacto de uma ação competitiva. E uma resposta competitiva, ela vai gerar o que a gente chama de second mover. Ou seja, o segundo é aquele que reage, é aquele que resiste, imitando ou não, no sentido de suavizar a resposta. E isso é muito interessante, porque nem sempre o first mover ele fica na posição de primeiro lugar por muito tempo. Pode ser o caso de um second mover chegar e responder, e ao responder ele fazer melhor. Então, assim, o cliente olha e fala assim, ele fez melhor, ele fez com mais competência, ele fez com mais qualidade, ele fez com mais entrega. E ao acontecer isso, o second mover, ele adquire uma posição de mercado, ele tem um espaço mais seguro para ele agir. Porque como já teve o first mover já explorou um campo correndo os riscos. Então, tudo aquilo que o cliente ficou insatisfeito no first mover, o second mover pode corrigir. E assim se estabelecer. De uma forma até mais interessante do que o first mover. O que não pode acontecer é o late mover. É aquele que reage, se adapta, depois que o mercado avançou, e ele não tentou pegar a onda, a crista da onda. Ele simplesmente se adaptou porque o mercado passou a exigir. É o que a gente chama de não estratégia, por isso que a gente fala. Que é o competidor que chegou atrasado, que chegou tarde. Okay? Então, a gente sempre está na dinâmica entre first mover e second mover, como elementos de competição, entre ações competitivas e respostas competitivas. Além disso, a gente tem as ações e respostas estratégicas e táticas. Tá? As respostas e ações estratégicas e táticas, da mesma forma, são aquelas medidas, aquelas ações mercadológicas que redirecionam muito o recurso da empresa quando são estratégicas. Por quê? Porque é um redirecionamento de onde a empresa está buscando vantagens competitivas. Então, envolve muitos recursos. Já as ações e respostas táticas são aquelas mais simples, que não movimentam tantos recursos. São pequenos ajustes. São pequenos ajustes sem um redirecionamento total da estratégia.
Então, a gente tem ações estratégicas e ações táticas que podem construir ações e respostas competitivas. E assim, dependendo de como é a dinâmica entre as ações e respostas, a gente tem nos mercados quem são os first movers, os second movers e os late movers. E aí você pode fazer uma análise em relação à sua empresa. Em que eu sou first mover? Em que eu sou second mover? Em que eu sou late mover? Quais são as melhorias que os meus concorrentes estão colocando e está construindo eles como first mover? Quais são as melhorias que eu estou colocando que está me colocando como first mover? Quais são as melhorias que os meus clientes fizeram que eu posso copiar ou melhorar como second mover? E o que o mercado já tem, via de regra, que eu ainda não adotei, que me faz um late mover, que não vai me diferenciar de ninguém, mas pelo menos vai me equalizar aos que já existem. Então, isso aí é uma dinâmica de rivalidade que vai constituir, sim, uma essência de identificar quem é quem dentro do mercado. Ok? Quando a gente está falando aí também de rivalidade interempresas, a gente está falando de outros elementos também. Né? A gente está falando, por exemplo, além do incentivo ao first mover, a gente está falando de tamanho da organização, de probabilidade de resposta, da reputação, da dependência do mercado. Vamos analisar mais alguns elementos em relação a essa dinâmica. A qualidade também diz respeito ao elemento da dinâmica de rivalidade. Porque a dimensão da qualidade é o que vai constituir a vantagem competitiva percebida pelo consumidor. Aqui, então, você vai analisar em quais aspectos você é first, second mover em cada um dos elementos da qualidade elencados aqui. Então, a gente tem qualidade dos produtos, a gente tem desempenho, característica, flexibilidade, durabilidade, conformidade, assistência técnica, estética, qualidade percebida, serviços, pontualidade, cortesia, coerência, conveniência, totalidade, precisão. São elementos que o cliente vai julgar. E no seu caso específico, você é first mover, second mover em qualquer um desses elementos aqui que vão construir suas vantagens. Isso é muito interessante a gente analisar porque é o que eu falei com vocês. Como é que a gente vai definir o que é vantagem competitiva sem ouvir o cliente? Sem ter consciência do que faz o cliente querer aquele produto. E é aqui que acontece. Então, no modelo do HIT do Allen e do Hoskinson, isso acontece lá na terceira etapa. Eu acho que a gente tinha que trazer lá para o começo. A gente tinha que entender em que momento, o que o cliente valoriza aqui de cada um desses aspectos. Ok? Probabilidade de resposta. Então, é uma medida, como eu já falei com vocês, é uma medida decorrente do impacto e deriva de fatores como tipo de ação competitiva. Se for uma ação muito tática, será que a empresa vai responder de forma imediata? Se for uma coisa só de ajuste, é fácil de responder? Se for uma coisa estratégica, é mais difícil de responder? Quanto tempo vai demorar para o concorrente responder a isso? Reputação do ator. Então, é outro elemento também que impacta a probabilidade de resposta, a velocidade da resposta. Se a Apple fizer, você sabe que em pouquíssimo tempo a Samsung vai fazer. Por quê? Porque a Apple é a principal concorrente da Samsung. Então, dependendo da reputação de quem fez, o outro concorrente vai se sentir mais ameaçado do que, por exemplo, outras empresas fazendo. Por exemplo, a Nokia fazer. Se a Nokia fazer, não é um concorrente tão direto para a Samsung, tão pesado para a Samsung quanto a Apple. Se a Apple fizer, a Samsung tem que fazer imediatamente uma resposta. Então, dependendo da reputação, a probabilidade de resposta aumenta também. E o outro elemento é a dependência do mercado. Aí, dando um exemplo de Samsung e Apple. Se a Samsung lança um smartphone muito superior, a Samsung tem vários mercados. Tem mercado de linha branca, mercado de televisão, mercado de smartphone. A Apple, ela se concentra em menos nichos. A Apple, ela se concentra em smartphone, tablet. Deve ter outros produtos também, smartwatch deles lá. Apple Watch, né, que chama. Então, assim, tem produtos, mas se concentra num nicho mais bem delimitado. Se a Apple vê que a Samsung inovou especificamente nessa linha que ela compete, pelo fato de dependência de mercado, a Apple tem que dar uma resposta muito maior, porque ela depende mais daquele mercado. Agora, se a Samsung for fazer melhorias nas televisões, nas máquinas de lavar roupa, a Apple não tem uma necessidade de resposta, de probabilidade de resposta rápida. Agora, se for especificamente no mercado
de smartphones, que existe uma dependência de mercado aí, então a Apple vai ter uma resposta rápida. Então são os elementos aqui de probabilidade de resposta. Tipo de ação competitiva, se for uma ação que demanda muito recurso ou pouco recurso. Reputação do ator, do agente competitivo. E a dependência do mercado das empresas afetadas. E, dentro dessa dinâmica competitiva, né, a gente tem as diferenças de mercado de ciclo lento, de ciclo padrão e de ciclo rápido. Quais as diferenças desses três tipos de mercado? Em mercado de ciclo lento, é um mercado que é de pouca inovação, porque ele tende a ser muito estável. Exemplo de mercado de ciclo lento: papel higiênico, fósforo, pentes, fita adesiva, né, durex, canetas. Demora um tempo para sair inovação. Então a empresa ela consegue, por exemplo, se ela obtém uma vantagem competitiva, pelo fato de demorar um tempo para que as outras empresas acompanhem e se ajustem, pelo fato da competição ser mais demorada, a vantagem competitiva ela dura mais. Então você tem uma caneta Bic na sua mão. Você sabe da qualidade da caneta Bic. Então você vê outras canetas. Mas o fato da empresa Bic ter uma vantagem competitiva relacionada à marca, confiabilidade, etc, 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 essa vantagem competitiva ela é mais sustentável, ela dura mais tempo. Já em mercado de ciclo padrão, a competição ela acontece num ritmo um pouco mais acelerado, mas dura um tempo relativo que faça com que o investimento em obtenção de vantagens competitivas se pague. Então a empresa ela investe em vantagens competitivas e com o passar do tempo ela vai tendo retorno dessas vantagens competitivas até que ela se exaure em um determinado padrão razoável de tempo. Já em mercado de ciclo rápido, que é o caso aqui de tempo em termos de que é do segundo a figurinha aí, da figura 5.5 do livro, a gente tem essas curvas de ciclo de vida da vantagem competitiva cada vez mais achatadas. Então, como é um mercado de competição muito intenso, uma vantagem competitiva ela não é muito durável, porque ela é rapidamente imitada. É o caso de celulares, é o caso de computadores. Sempre tem uma nova tecnologia, uma nova qualidade de peça sendo lançada, uma nova qualidade de câmera, compete em tela, compete em bateria, compete... Então, a vantagem competitiva ela é pouco sustentável, mas a empresa precisa sempre continuar adquirindo e defendendo, senão ela não tem sustentabilidade. Então, aqui na realidade, em mercado de ciclo rápido, uma vantagem competitiva é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Se a empresa não consegue obter e manter, ela morre. Então, não é uma questão de se pagar ou de gerar muito lucro. É uma questão de sobreviver. Então, a empresa precisa da vantagem competitiva para sobreviver. E com isso, a gente obtém os resultados, que é uma boa posição no mercado e um bom desempenho financeiro, um retorno acima da média. Então, esse é o modelo do HIT, do Island e do Hoskinson. Ok? Porter possui uma divisão diferenciada. O Porter, que eu mencionei para vocês, ele não vai entender a agência da empresa de compreender o concorrente, de analisar o concorrente, tentar obter vantagem competitiva para ser superior ao concorrente. O Porter não está interessado nesse tipo de visão. O Porter ele está entendendo que o mercado é uma selva, o mercado é selvagem. O mercado ele não tem pena de ninguém. Então, independentemente de onde você esteja, você vai ter aquelas 5 forças: ameaça de novos entrantes, substitutos, poder de barganha de clientes, de fornecedores, concorrentes. Você sempre vai ter aquelas forças. Então, você está sempre concorrendo com aquelas forças. O que você precisa achar é o ponto do mercado em que todas aquelas forças são suavizadas. Então, para Porter, a essência da competição está no enfraquecimento dessas forças. É enfraquecer o poder de barganha do cliente, é enfraquecer o poder de barganha do fornecedor, é enfraquecer o concorrente, é enfraquecer ameaça de novos entrantes, não permitir novos entrantes, né? Enfraquecer substitutos. E quando você acha essa posição de mercado onde está todo mundo enfraquecido, esse é o ponto de competitividade da empresa onde você tem que atuar. Então, você precisa diminuir, quanto menos concorrentes, melhor, quanto menos novos entrantes, melhor, quanto menor o poder de barganha, melhor.
E para isso você precisa se diferenciar. Quanto mais diferenciado for, quanto mais tendo uma proposta original, uma posição privilegiada dentro daquele mercado, melhor para você alcançar o resultado em função do fato de que você é o único que atende aquela oferta específica. Para o Porter, então, você precisa achar essa posição, esse espaço único. E assim você vai conseguir, sim, obter resultado. Então, aqui você está inovando pelo fato de você estar achando espaços inexplorados. Né? E aí, o que é interessante, então, em termos de competição? Você bloquear essas forças. Como? Com maiores barreiras de entrada, enfraquecimento de concorrentes, encontrar uma posição que você consiga se defender, em que você tenha privilégios, usar estratégias de lobby do governo para aumentar a lei, para melhorar patentes. Então, quanto mais barreiras de mercado, né, que a gente já viu sobre essa questão do modelo das 5 forças, quanto mais barreiras de mercado, melhor. Então é importante você entender as características do setor e se diferenciar de um ponto que você acha aquela posição em que você é único, em que só você faz aquilo. Então, para a Porter, esse ambiente é que tem que delimitar a estrutura da sua competição. Ou seja, a lógica é de fora para dentro. Você é mais determinado pelo exterior do que você é capaz de determinar de dentro para fora da empresa. Então, o Porter ele é muito evolucionista nesse sentido. A abordagem dele é muito evolucionista. Você vai achar essas posições e aí você vai competir dentro dessas posições, mas quem define isso é o mercado externo. Então, quanto mais a empresa for capaz de influenciar o ambiente, melhor, claro. Né? Então, por exemplo, criar estratégias de cluster em que você cria uma estrutura de mercado fechado, você cria um mercado fechado em que você já sabe quem são os seus concorrentes, você já sabe quem são os seus fornecedores, você criar uma estrutura de cluster em que você consegue estruturar o seu mercado não permitindo que outros entrem, isso é interessante, porque você está reduzindo, criando barreiras para novos entrantes. Então, quanto mais você for melhorar o ambiente, quanto mais você tiver lobby com o governo e conseguir garantir que o governo crie condições privilegiadas para você competir, também melhor. Então, ele dá muito valor a essa noção de criar barreiras. E daí, as possibilidades de aliar o competidor, aliar o governo, sempre buscando o resguardo próprio. Né? Então, Porter ele acredita que existem algumas vantagens advindas, por exemplo, dessa ideia de cluster. Dessa ideia de você criar um cluster. Primeiro, né, o que é um cluster? Eu trouxe aqui as 10 características primárias de um cluster. Primeiro, uma concentração geográfica dentro de um determinado mercado, a proximidade física. A ideia de cluster, gente, ela deriva desde Marshall, isso na década de 20. Então já tem 100 anos já esse tipo de ideia, aqui dentro da nossa teoria de administração, tá? De administração estratégica. Veio da economia. É a ideia de que quando as empresas elas se concentram geograficamente, elas ficam próximas umas das outras, fornecedores vão querer chegar perto dessas várias empresas, então vai tornar o produto mais barato em função da proximidade. Uma estrutura de apoio vai chegar também, vai chegar mais perto. Lembra do modelo diamante de Porter, que a gente já analisou no terceiro período, analisar a competitividade? Essa aula existe e já está disponível também, se você não lembra do diamante de Porter. Então a aula está disponível. Se não me engano, é a aula 2 do planejamento estratégico. Ela vai ter a ideia de que a estrutura de comportamento daquele mercado fechado vai trazer vantagens por si só. Então, a proximidade física mesmo, uma indústria está perto da outra, é muito importante. Vários tipos de empresas e apoio na região, fornecedores perto na região, alta especialização em relação à oferta, cooperação, troca de recursos entre empresas e seus fornecedores, aproveitamento de subproduto, reciclagem, né, sustentabilidade, muitas empresas do mesmo tipo também atraindo mais fornecedores, o que reduz o poder de barganha desses fornecedores. Intensa disputa dentro daquele mercado, o que impede novos concorrentes chegarem dentro daquele mercado que já é muito disputado. Uma administração dinâmica e moderna e uma defasagem tecnológica uniforme, ou seja, não existe grande diferenciação de uma empresa para as outras, isso vai constituir um cluster, que é tipo um mercado fechado. Nesse mercado fechado e bem delimitado, que as fronteiras são bem visíveis, fica difícil para novos entrantes. Então você consegue ter um espaço, criar uma certa zona de conforto que permite com que a sua empresa tenha uma certa segurança para competir. Então a localização e o posicionamento da empresa vão gerar essa vantagem competitiva. Então a empresa, ela compete facilmente com outra fora do cluster. O problema dela são as empresas dentro do cluster. Fora, não tem poder, porque na realidade a empresa que está fora do cluster, ela não vai competir só com a sua empresa, ela vai competir com todas que estão dentro do cluster. Então, dentro do cluster, a competição é acirrada, mas empresas de fora têm dificuldade de entrar. E assim a gente fecha os mercados.
A gente fecha os mercados a partir de clusters. Claro, um cluster pode concorrer com outro, mas isso vai criando as unidades de concorrência dentro de estruturas de concorrência clusterizadas. E isso é muito comum dentro das estruturas e gera vantagem competitiva, posições de mercado interessantes, em que você é resguardado pela própria estrutura de mercado. Ok? Então, para o Porter, toda essa demanda de estrutura relacionada ao mercado, né, ela traz para a gente a importância que a gente tem de identificar essas oportunidades. Então, muito um oportunismo dentro da teoria do Porter. Ok? Uma dimensão de você achar a melhor oportunidade, o melhor posicionamento e lá você se instalar. Então, aqui entra muito uma dimensão do empreendedorismo que a gente tinha comentado, do oportunismo. Do oportunismo da gente de identificar uma necessidade mal explorada, ser aquele que tem a maior nível de diferenciação, explorar aquele mercado, achar essa posição privilegiada e, conforme cresce, clusterizar para criar uma estrutura de mercado fechado em que você é uma grande potência de competição e criar uma vantagem competitiva que impede outras, cria barreiras que impedem outras empresas de entrar e consegue garantir a sua posição de conforto dentro daquele mercado. Então, são várias estratégias que o Porter vai fazer buscando enfraquecimento das forças competitivas. O próximo e último modelo que eu trouxe é o modelo de campos e armas do Brazuca, de um autor tupiniquim, chamado Zé Celso Contador, extremamente interessante. Eu acho importante a gente valorizar o conhecimento nacional que a gente tem, né, de autores brasileiros, tá? Que buscam trazer para a gente uma possibilidade de uma recompreensão, de um reentendimento do que é a competição dentro do mercado. Então, eu trouxe um modelo também de campos e armas do Contador para a gente analisar. Tá bom? O modelo de campos e armas ele preconiza que as empresas elas não têm que ser boas em tudo. Elas só têm que ser boas naquilo que importa. Então, elas não têm que ser excelentes em tudo, mas elas têm que ser excelentes. Excelentes onde? Naquilo que importa para o seu consumidor. Então, a empresa só precisa ser boa naquilo que interessa naquele mercado. O modelo de campos e armas, então, ele é qualitativo, no sentido que você tem que identificar o que é importante para aquele mercado, e no quantitativo, que é você identificar o quanto você é bom naquilo e o quanto o concorrente é bom naquilo. Então, é você medir a intensidade da sua competitividade, identificar em que você precisa ser competitivo e quanto você precisa ser competitivo. Aqui, como está no slide, onde competir e quanto competir. Então, esse modelo ele tem sido utilizado em pesquisas para algumas finalidades. A primeira é entender como um grupo de empresas compete entre si, em quais espaços ou em quais elementos uma empresa compete com a outra, ou seja, dentro do setor de construção civil. Em que é importante competir? Custo da obra, tempo de entrega, a qualidade do acabamento, condições de financiamento. Quais são os elementos de competição que aquele mercado específico demanda? Isso é um ponto. Isso é um ponto. Dentro do mercado alimentício, qualidade, confiabilidade, valor nutricional, qualidade da embalagem. Observem, sempre a gente está falando aqui que são elementos distintos dependendo do mercado. Então, é entender dentro daquele mercado onde é importante competir. Então, entender como um grupo compete entre si. E também entender, analisar a posição competitiva da empresa. Entender por que uma empresa é mais competitiva do que a outra. Por que uma é muito competitiva e a outra não. Diagnosticar deficiências, identificar características competitivas. Propor medidas para aumentar a competitividade de uma empresa. Formular a estratégia competitiva de um negócio de uma empresa. Ou seja, demonstrar que as empresas estão atuando em um determinado caminho. E a empresa que está entrando naquele mercado, ela precisa formular estratégias que conversam com aqueles aspectos que são valorizados pelo cliente, gerando assim vantagens competitivas para si. Então, a própria formulação da estratégia, ela pode ser influenciada pela análise da competitividade proposta pelo modelo. Também alinhar estratégias operacionais à entrada na estratégia do negócio e determinar as competências essenciais e o próprio core business, né? Ou seja, qual é a essência, né? O negócio essencial dessa empresa. Então, o que o modelo ele fala para a gente? Ele fala que o cliente ele não está interessado se aquela empresa é competitiva ou não. O cliente
ele não tem o contato com a Parmalat, com a Nestlé da vida, ele não tem contato para saber se a empresa tem produtividade ou não, se tem qualidade ou não, se tem processo de qualidade. O cliente não vê essas partes. O cliente está lá, vê a prateleira, olha a embalagem, olha o valor nutricional do produto, olha a qualidade, olha o valor da marca, olha o preço, e ele pensa: o que mais que eu vou avaliar? Se algum influencer fez review, se eu já ouvi alguma opinião sobre o assunto, se eu já experimentei esse produto antes, e ele vai pensar no custo-benefício, ele vai tomar uma decisão de compra. E esse momento da decisão de compra é o momento onde a vantagem competitiva se manifesta. E pelo fato da vantagem competitiva se manifestar aqui, nesse momento da compra, é que precisa se dar tanta importância para esse momento da compra para a gente entender se a empresa é competitiva ou não. Então, o campo é esse locus, né? Esse lugar imaginário onde a disputa vai acontecer entre os concorrentes. Na hora da embalagem, o quanto que essa embalagem determina a compra? Na hora do preço, o quanto que o preço determina essa compra? Na hora da marca, o quanto que essa marca determina essa compra? Em quais campos a gente vai disputar? Porque talvez a minha marca seja melhor posicionada, mas o preço da outra está imbatível. Então, peraí, eu perdi no preço. Então, existem campos aqui, 2 campos diferentes, marca e preço. Então, campo é o lugar imaginário onde a disputa vai acontecer. Tá bom? Então, existem 14 lugares imaginários onde a disputa acontece com o cliente. Tá aqui. 14. Tá bom? A gente tem 5 macrocampos e 14 microcampos. 14 campos normais. Tá? Então, o primeiro campo que a gente tem de disputa é o da competição em preço. O campo da disputa em preço, né, da competição em preço, o macrocampo da competição em preço, ele pode ser subdividido em 3 campos. O preço, propriamente dito, a promoção, ou seja, o desconto, né, o que você está fazendo, fidelidade, e condição de pagamento, se vai ser a prazo, se vai ser à vista. Então, o cliente avalia essas 3 dimensões, esses 3 campos. E a gente viu que capacidade de financiamento, por exemplo, pode ser importante na construção civil. Capacidade de financiamento de pagar prazo também pode ser importante na hora de aquisição de produtos de valor superior, que o pessoal parcela. Então, preço, promoção e condições de pagamento são os 3 variáveis, os 3 campos que constituem o macrocampo, competição em preço. O segundo macrocampo é de competição em produto e serviço. E aqui a gente está falando do projeto do produto, ou seja, a arquitetura do produto, né? Ou seja, o que o produto atende, o que o produto faz, o que o produto não faz. Produto ou serviço aqui, tá, gente? Aqui a gente está considerando produto e serviço. Então, projeto, a qualidade. Qualidade aqui no sentido de atendeu as especificações, atendeu a necessidade do cliente. A qualidade aqui percebida vai ser cumpriu o que prometeu e o que cumpriu atendeu o que eu precisava. Aqui a gente vai entender qualidade. E a variedade, né? De modelos, né? A variedade, diferenciação mesmo. É você ter produtos diferenciados para que diferentes necessidades sejam atendidas de diferente forma. Então, variedade aqui é muito interessante. O terceiro macrocampo é de competição em prazo. O macrocampo de competição em prazo ele vai atuar em dois campos fundamentais. O primeiro é o prazo de entrega. Aqui a gente não está falando de prazo de pagamento, aqui a gente está falando de prazo de entrega e prazo de atendimento. Ou seja, quanto tempo para entregar e quanto tempo para atender. Então, atendimento mesmo no pós-venda, atendimento da venda em si, ou seja, a capacidade de atender rápido. E o último é de competição e imagem, que são os 3 últimos elementos, que é a imagem do produto e da marca. Ou seja, a imagem que aquele produto tem no mercado, a imagem que a marca tem naquele mercado. A confiabilidade e tradição da empresa, ou seja, não ter escândalos, não ter devoluções. E a imagem e responsabilidade social, uma empresa ser vista como ecologicamente correta, uma empresa que faz bem para o meio ambiente, uma empresa que atua em responsabilidade social corporativa, ajuda pessoas e tal. Então, cada um desses campos vai ter os seus alvos relativos. Ou seja, para você ter preço propriamente dito, você precisa perseguir um alvo dentro da empresa. O que você precisa fazer para garantir um preço baixo? Um preço competitivo. O que você precisa fazer
para você ter um prazo, por exemplo. Então, aqui trouxe, né, uns exemplos aqui de alvo. Mas, por exemplo, em condição de pagamento, para você poder financiar o pagamento do seu cliente, né, dando prazo para ele, você precisa ter uma capacidade de injeção de custeio de capital. Significa que você tem que ter um giro alto. Você tem que ter um giro alto, uma disponibilidade de capital, porque você que vai financiar o ciclo de pagamento do seu cliente. Então, por exemplo, para você ter boas condições de pagamento, além da produtividade, você precisa ter também capacidade de capital. Então, o alvo relativo é capacidade de capital. Os alvos relativos são tudo aquilo que você precisa construir dentro da empresa para você conseguir garantir isso no mercado na hora da venda. Então, esses são os principais campos do modelo. São 14. E aí você vai estar sempre disputando em cada um desses elementos. E cada um vai impactar recursos humanos, logística, materiais, finanças. Todos esses campos de competição são percebidos na hora da compra, na hora da prateleira, na hora do cliente buscar uma demanda. Então, são essas 14 dimensões. Observe, você não compete só de ter o melhor produto. Isso é muito vago. Aqui te dá 14 linhas de ações. 14 linhas de ação. Só que você não precisa ser bom em todas. As que você precisa ser bom são aquelas que são delimitadas pelo seu mercado. Então, o seu mercado vai dizer o que é determinante na hora da compra. Claro que no mercado ideal, no cenário ideal, você vai ser bom em tudo aqui. Mas lembre-se, nem todas as vantagens competitivas são compatíveis entre si. Às vezes, você precisa fazer escolhas. O fato de você investir muito, por exemplo, em condição de pagamento, talvez te impede de conseguir garantir preço, um preço muito abaixo dos outros. Às vezes uma vantagem competitiva é incompatível com a outra. Então você tem que escolher um mix de vantagens competitivas que fazem com que o seu modelo de negócio seja muito interessante e que você se torne uma empresa competitiva. Então, nesse sentido, né, as armas vão ser todos os recursos que você vai utilizar para alcançar os alvos relativos que você precisa para garantir a competitividade dentro daquele campo. Então, uma capacidade de capital é uma arma. Um marketing muito bem estabelecido, com a musiquinha que não sai da cabeça das pessoas, um branding, né, que a gente fala muito bem feito, é uma arma. Propaganda na televisão é uma arma. Ajuda na questão da marca. Quais são as táticas, quais são as práticas cotidianas do dia a dia? Quais são os processos? Quais são os know-hows? Quais são os recursos que você tem para conseguir garantir a competitividade dentro daquele campo? Por isso que a gente fala campos e armas. Então você tem o campo da competição e você tem as armas que você usa em cada campo. Tá? Então a metodologia vai envolver esses campos onde a empresa compete e a avaliação da intensidade da arma e o resultado que a empresa obtém. E uma mesma arma, claro, pode ser utilizada para competir em mais de um campo. Então, qual que é a máxima desse modelo? Para a empresa ser competitiva, não há condição mais relevante do que ter excelência apenas nas armas que lhe dão vantagem competitiva no campo escolhido para competir em cada produto mercado. Para isso, então, você vai fazer uma análise primeiro qualitativa. Quais são as armas que eu uso dentro daquele campo? Quais são as armas que eu uso dentro daquele campo? Então, se a questão é prazo, que é a arma que você vai utilizar, prazo, está aqui dentro do item 3, do campo 3, condições de pagamento. A arma que eu tenho é a disponibilidade de capital para dar o máximo de prazo possível. Essa é a minha arma, prazo. Ou receber em cartão, ou receber em cheque, ou variedade de formas de recebimento, de condições de pagamento. Vamos supor que aqui nesse exemplo é prazo. Qual é a intensidade da sua arma? Aí você vai fazer uma avaliação quantitativa, tá? Você qualitativamente identificou que é prazo. Quantitativamente você vai estabelecer uma pontuação de 1 a 5, ou de -2 a 2, depende do modelo, do artigo que você usa como referência, em relação à eficácia da utilização desse recurso para o resultado. Você vai fazer isso comparativamente. Você vai falar, se o meu concorrente é 3, eu sou 5. Se o meu concorrente é 2, eu sou 4. Você vai quantificar a intensidade do uso dessa arma em relação a você e em relação aos seus concorrentes. E aí você vai fazer a intensidade média das armas que você usa, as suas e dos seus concorrentes, para você verificar o quanto que você
faz a intensidade das armas em relação aos seus concorrentes. E aí você vai mapear os campos e as armas que você usa e as armas que o concorrente usa e a intensidade que cada um usa. E aí você vai medir, por exemplo, que às vezes você descobre o seguinte, que você tem uma intensidade de armas muito grande em competição de produto e serviço e o seu concorrente tem uma intensidade de armas muito mais forte em imagem. Só que o resultado do seu concorrente é maior do que o seu. É melhor, ele ganha mais do que você, ele consegue ter um resultado financeiro melhor. Significa que você está jogando seu dinheiro, seus recursos no campo errado. Então, se você aumentar a intensidade das armas em imagem, talvez você consiga um resultado superior ao do seu concorrente. Então, esse é o ponto. Você quantifica a intensidade do uso das armas. E aí você cria a intensidade média das armas, que é a concentração que é essa média da intensidade dentro daquele campo. E aí você identifica onde que você está investindo mais, onde você está investindo menos. E aí você faz uma análise qualitativa comparativa mesmo. Comparando a intensidade do uso das armas. E aí você vai analisar o foco, né, que é a concentração nas armas mais relevantes, nos campos mais relevantes. Você está dando foco certo para os campos e para as armas? Você está dando foco certo onde você deve competir, quanto você deve competir? E analisar a dispersão, né, que é o quanto que você está aplicando sua força nas armas mais irrelevantes. Então você vai analisar o seu foco e a sua dispersão. E aí, comparativamente, você vai analisar, dentro desse modelo, o quanto que você está sendo competitivo ou não em relação aos seus concorrentes. Então, esse modelo ele é muito interessante porque ele identifica onde competir, como você está competindo, e a intensidade da competição dentro daquilo, a intensidade do uso da arma, e verificando se você está conseguindo ter um resultado melhor e mais interessante em função do investimento que você está fazendo e em função das vantagens competitivas que você está obtendo. Então, esse modelo comparativo eu acho bem interessante. Eu acho bem bacana da gente analisar ele dentro de um contexto comparativo de uma empresa com relação a outras dentro daquele setor e verificar de fato o quanto que aquela empresa consegue ser competitiva. Então a gente pega um resultado de uma, pega o resultado de outro e fala, ó, a empresa A está ganhando mais que a B. Excelente. Então agora vamos analisar os campos. Vamos analisar as armas dentro de cada campo. E aí vamos analisar as intensidades. E aí, comparativamente, a gente vai ver a intensidade do uso do concorrente. Então, prazo, ele tem muito mais do que a gente. Então, a gente percebe que no nosso foco, a gente está atuando, por exemplo, em preço e atendimento. O concorrente está focando em atendimento, prazo e imagem. E ele está tendo um resultado superior. Então, peraí, nosso foco está sendo X e a dispersão está sendo tanto, porque mostra para a gente que se a gente focar nessa, o nosso resultado vai ser superior. Então, mostra qual é a necessidade de aumentar a intensidade das armas nos demais campos e, eventualmente, reduzir onde está agregando menos valor. Então, análise qualitativa e quantitativa comparativa dentro do modelo campos e armas em cada um desses 14 quesitos aqui. Ok? Então, são esses os principais elementos referentes à dimensão da competição, da dinâmica competitiva. E agora, então, já encerrando, eu abro para dúvidas e questionamentos a respeito da dinâmica competitiva dentro da administração estratégica. A gente vai encerrando aqui o vídeo e abrir para discussão.